A gente crê como a gente pode. Por isso que a Escritura diz que cada um vai ser julgado conforme a luz que recebeu, conforme o ser humano que conseguiu ser, conforme a fidelidade que, com os instrumentos que se possuía, conseguiu devotar a Deus a fidelidade. Fora isso, nós somos seres humanos, nós temos as nossas limitações perceptivas, tenho dito isso em quase todos os vídeos, porque isso é importante para a gente entender as narrativas do Antigo Testamento. De fato, não há aqui nenhuma justificativa da selvageria com a qual aqueles povos se conduziam, mas também a gente precisa ter a compreensão de que nós temos outras, digamos assim, selvagerias mais virtualizadas, mais canalizadas, porque o ser humano passou a ser maldito nesse sentido. Nós temos em nós a glória de Deus, ao mesmo tempo nós temos uma necessidade sutil de praticarmos o mal. Porque com aquela desculpa de que queríamos conhecer o bem e o mal, a gente na verdade queria conhecer o mal e a gente se deleita nisso, e Deus em pessoa veio, esteve aqui conosco. O que a humanidade fez? O crucificou. De maneira que a crucificação de Jesus é um ato paradoxal. De um lado, Jesus disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Mostrando que ele é Senhor, ele se deixou matar. Esse lado, ele é paradoxal e dialético com a outra realidade. Os seres humanos mataram Jesus porque são seres humanos, sobretudo, cruéis. Eu e você somos cruéis. Somos cruéis. Só o Senhor para nos libertar disso. De maneira que eu não posso cometer a perversidade de usar as páginas do Antigo Testamento para dizer que Deus é a favor de guerras e loucuras e papapá, que foi isso que fez o atual presidente do Brasil ser eleito. Mas também não posso usar toda essa violência do Antigo Testamento para desvalorizá-lo como memória histórica. Porque o que nós temos aqui, acima de uma memória histórica, é uma demonstração de que a gente crê como a gente pode, como a gente consegue, conforme a luz que a gente recebeu, e Deus recebe a nossa devoção, Deus recebe a nossa fé possível, digamos assim. É o que nós temos aqui precisamente no livro de 1 Samuel, capítulo 14, dos versículos 1 até o 23. Saul está ali no seu reinado, e os filisteus, olha só, povos que viviam de guerras, de disputas, de derramamento de sangue, de afrontar um povo que não pediu para ser afrontado. Porque isto é ser humano. Quando Deus resolve governar Israel, Deus está dizendo, ó, ser humano é isso, ser humano é você se qualificar para a guerra, falar que é liberalismo, mas é planejar como você vai sugar de povos fracos, né? Você oferecer uma mãe desesperada um emprego de escravidão e ela aceita, você fala assim, tá vendo, isso é o liberalismo, ela aceitou porque ela quis, mas sem perceber que isso é um contraste entre uma besta e uma formiga. O mundo dos homens é isso. Aí quando Deus quer governar Israel, ele fala assim, pois o mundo sendo assim, vocês entrando em contato comigo, vocês se submetendo a mim, vocês tendo comunhão comigo, eu vou livrar vocês daquilo que a vida deveria ser. Porque a vida é isso, disputas, guerras, tomada de poder, constante dialética de dominador, dominado. Os sociólogos não estavam errados em mostrar essa problemática, essa é a estrutura humana. Mas todo aquele que me busca, diria Deus a Israel, vai encontrar em mim o livramento disso e também, sem perceber, vai operar a salvação em outros povos. Porque nós temos aqui nos dias do rei Saul os filisteus, povo armado. Vou deixar aí novamente um vídeo na descrição onde eu falo das origens desses povos filisteus. Mas a gente tem um diferencial, e é sobre isso que eu quero meditar com você, que é o Jonatas, o filho do rei Saul, o herdeiro do trono, né? Caso isso acontecesse. O texto vai dizer que começa assim o 14, versículo 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém,
não fez saber a seu pai. De maneira que Jonatas já intuía que alguma coisa estava errada naquele papai que era tão chamado por Deus quanto duro de coração, conforme a gente vai ver nos próximos textos. E aí ele não diz ao pai, ele intui que tem alguma coisa errada com aquele pai e ele estava empenhado em fazer a vontade do outro pai, do verdadeiro pai, do único pai que todos nós temos, que é o Senhor, que por vezes nos chama até para a gente honrar os nossos pais, indo por um caminho diferente do qual eles gostariam que fôssemos, né, do qual eles gostariam que fôssemos. E aí Jonatas vai praticando isso, até que ele chama lá um sacerdote para ir com eles, né? E ele vai dizer para o seu escudeiro, no versículo 6, disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Olha o posicionamento de Jonatas. E o texto continua dizendo que quando chega lá na frente, eles pegam os filisteus meio que a furto, né? E aí eles fazem uma grande uma mortandade para o contexto deles. Já vai dizer o texto que eles mataram uns 20 homens. Mas o que é importante é isso aqui, ó. Versículo 15. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Então, quando Jonatas e o seu escudeiro, que estavam armados, né? O povo de Israel não tinha arma porque os filisteus os impediam de produzir suas armas. Mas quando eles chegam e encaram aqueles filisteus no nome do Senhor, na fé que era possível Jonatas ter naquele contexto de beligerância, diz que a terra chegou até a tremer, os filisteus foram desbaratados, aí depois aparece o Saul querendo saber quem é que não estava entre eles, aí descobriu-se que Jonatas não estavam, e aí outras perseguições vão acontecendo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é neste texto, é aquilo que Jesus disse, né? Se com tua boca confessares, e aqui o Jonatas estava confessando o governo do Senhor sobre Israel. E ele, como que ele confessa? Olha, para Deus, quando Deus quer fazer alguma coisa, se tem muita gente, se tem pouca gente, isso não faz diferença, porque é o Senhor quem está fazendo. Então, sou eu e você, meu servo. Vamos lá, o escudeiro dele, né? Vamos lá enfrentar esses filisteus no nome do Senhor, porque se é este momento, se é a hora da gente fazer a obra do Senhor, com muitos ou com poucos, a obra será feita. Olha a sagacidade, a tenacidade de Jonatas nesse período, onde Saul estava enchendo o pessoal de ritos, fazendo exigências, querendo se confirmar como rei sobre o povo, e Jonatas assim, para mim não importa quem é rei, nem se é meu pai, o importante é, me parece que agora é a hora de eu fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, com muitos ou com poucos, vamos fazer. E aí Jonatas mostra que ele é muito mais crente do que eu e você, na verdade. Porque a gente fica aqui fazendo muitas cerimoniazinhas, ou manipulando multidões, se for curado é porque teve fé, se não foi é porque não teve fé, mas mesmo assim contribua conosco. E Jonatas está assim, não gente, nós somos povo de Deus, o Senhor separou meu pai para ser rei, esses filisteus estão apurrinhando as nossas almas, não era uma coisa que Israel gostasse de fazer, ficar guerreando, mas os filisteus eram uma opressão terrível, e eles só seriam vencidos na linguagem que eles conseguiriam entender, que é a linguagem da beligerância, mas sobretudo quem fizesse a guerra confiando no Senhor, teria essas surpresas que o texto nos mostra aqui. A terra tremeu, houve confusão entre eles, e aí o Jonatas solta essa pérola. Para Deus, tanto faz se tem muita gente, se tem pouca gente. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Então que a gente apenas seja instrumentos fiéis a Ele. Há outro texto que vai dizer, Deus na boca do profeta, né? Agindo eu, quem impedirá? A gente não tem essa fé em Deus, a gente anda muito desesperado, né? Eu tenho usado muito esse argumento do agindo Deus, quem impedirá, por exemplo, sobre muitas lutas sociais que as pessoas não conseguem compreender. Por exemplo, se a gente cresce em Deus como Jonatas cria no Senhor, a gente iria entender que Deus é quem dá a vida, Deus é quem faz as pessoas nascerem, Deus é quem coordena as existências. Passou disso, é administração humana desnecessária. E o que o Estado pode fazer em meio aos mistérios?
o Estado pode acolher quem está vivo. E aqui eu estou me referindo, sim, à luta das mulheres pelos seus direitos reprodutivos. O que a ciência diz? Que, assim como um ser humano só pode ser considerado uma pessoa quando o cérebro está vivo, um adulto teve uma morte cerebral, não adianta mais, não tem como viver, mesmo que seu corpo esteja funcionando, se houve morte cerebral, não tem mais pessoa, tem no máximo um ser vivo. Assim também um embrião de até 12 semanas, ele é um ser vivo, mas não pode ser considerado uma pessoa porque o encéfalo não funciona, o cérebro não funciona, diz a ciência. E aí, com esse critério científico, quer-se dar às mulheres o direito de elas poderem livremente, se quiserem, não é uma obrigação, não é uma ditadura comunista que vai obrigar essas mulheres a abortarem, mas se elas quiserem, que elas interrompam a gravidez, porque o Estado só pode fazer isso, ele só pode acolher a cidadã que contribui. Não é? Eu acho o seguinte, o dia que homens que fazem esses meninos e os jogam para lá também forem penalizados, aí quando todo mundo for penalizado, aí tudo bem, penalize o aborto como tem penalizado. Mas a verdade é que as mulheres sofrem. E quando você pega esse argumento de Jonatas, aí toda essa luta de o feto, o embrião, que a coisa cai por terra, porque o que o Jonatas vai dizer? Agindo Deus, ninguém impede, seja com muitos, seja com poucos. Agindo Deus, quem tiver de nascer, vai nascer. Eu conheço histórias maravilhosas que o Senhor trouxe para mim de mulheres que foram num procedimento correto acerca do aborto e que ali com o embrião, com 30 dias de vida, chegou lá e o médico falou assim, olha, nós fizemos tudo, mas a criança sobreviveu, né, o feto, o embrião. Elas entenderam que aquela gravidez deveria continuar. E já vi outras que a gravidez não vingou porque quem Deus quer que nasça, nasce. Então, esse argumento de Jonatas poderia também embasar muitas das nossas lutas, mesmo com as nossas limitações. Eu não sou a favor de aborto, tanto quanto sou contra que uma mulher, no seu desespero, seja criminalizada. E sou contra essa tendência social de querer penalizar as mulheres no exercício da sexualidade delas, porque os homens não são punidos. Então, por trás desse debate todo, eu sei que vocês não conseguem entender isso, está apenas essa solidariedade que o Estado deveria ter para com as mulheres. Porque no Brasil, quem anda lucrando com o mercado de aborto, com o mercado paralelo de aborto, são exatamente os médicos que querem manter o aborto clandestino, porque tem médico aí que tem até aras fazendo abortos clandestinos, né? Agora, se o Estado desse às mulheres, a todas elas, a tranquilidade de, se quiserem, procurar o Estado para interromper a gravidez, isso não vai impedir que o Deus de Jonatas haja. Porque o Deus de Jonatas, quem tiver de vir à luz, virá. E para quem tem de vir à luz é que Deus disse, olha, antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci, porque já era predestinado para vir à luz, ninguém iria arrancar Jeremias do ventre da mãe dele, ele iria nascer segurando que fosse na britadeira, porque quem Deus quer que nasça, nasce. Essa é a fé de Jonatas. É claro que o texto aqui não está falando sobre aborto, mas está falando dessa convicção de que a realidade está nas mãos dele. Crentes deveriam adorar e não ficar brigando por questões sociais. E não ficar brigando por vidas contra vidas alheias que a gente não conhece, contra aflições alheias que a gente não conhece, contra reputações alheias de mulheres que lutam. Né? Certamente, se o Estado desse às mulheres a paz de, caso queiram, interrompam a gravidez até a 12ª semana, nós teríamos uma surpresa maravilhosa, porque a partir da paz, a maioria das mulheres iriam optar por não abortar. Mas como existe opressão, misoginia, preconceito, aí a gente quer entrar na frente de Deus, a gente não faz como Jonatas, não. Nós vamos agir no amor, na valentia. Agora, Deus vai agir conforme Deus, seja com muitos, seja com poucos. Se a gente acolhesse as pessoas, quantos processos seriam revertidos, né? E aqueles que não tivessem de vir, não viriam. Eu me refiro aos embriões. Mas a gente tem aí, né, no atual governo brasileiro, uma ministra da mulher que pegou todas as mulheres e a ministra enfiou as mulheres todas no funil de um embrião. Ou seja,
a gente ama tanto o embrião. Ah, é um inocente. Não é inocente porque a gente só é inocente em relação à consciência que a gente tem. O embrião não tem nem cérebro funcionando, ele é um organismo vivo, então não é um inocente. Inocente é aquela pessoa que já se sabe quem é, que se relaciona, que confia na mãe, que está confiando na sociedade e fica sendo esmagado pelo governo, mendigando, dormindo em meia-fezes. O embrião não. Inocente é a mulher que vocês estão julgando em nome de um embrião. Inocentes são as mulheres que pagam seus impostos e tem no governo uma ministra que as escondem todas atrás de um embrião. Mas se tivéssemos a fé de Jonatas, que diz, olha, quem Deus quer que nasça vai nascer, o Estado pode tomar suas medidas que Deus continuará sendo Deus. E cada mulher continuará sendo convocada a buscar ao Senhor no seu desespero, né? E ao mesmo tempo ser amparada pelo Estado no seu desespero. Não é? O Estado não é autoridade instituída por Deus? Por que não usar essa autoridade de maneira amorosa? Que Deus dê sabedoria aos ministros do Supremo Tribunal Federal para enfrentarem outras autoridades que odeiam as mulheres. Então, eu fico com essa meditação de Jonatas para este problema social, que não estou aqui pregando a favor de aborto, estou aqui mostrando um problema social que precisa ser resolvido e que poderia ser resolvido com a fé que Jonatas nos ensina. Nada do que o Estado resolver há de atrapalhar os planos amorosos do Senhor para todas as mulheres e todos aqueles que Ele quer que venham à luz. É isso. Se você tem gostado desses vídeos, dê o seu like, compartilhe-o, se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber essas mensagens que mais ou menos todos os dias eu estou colocando aqui. Acesse a playlist dos livros de 1º e 2º Samuel, né, que está aí no canal, e veja aí nas descrições as minhas redes sociais para você acessá-las, caso você queira falar comigo mais pessoalmente, tá? Eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Twitter. Acesse lá e a gente vai se conhecendo naquele que nos deu vida e nos deu razão de estarmos aqui. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no meio dele, como ele esteve agora comigo e com você. Deus te abençoe.